Boa tarde, sejam bem-vindos. Vocês estão me ouvindo? Se alguém puder fazer um joia, falar se está me ouvindo. Aguardando também a Mônica entrar. Olá, Oi, Mônica. Hugo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu estava te ouvindo. Estava me ouvindo? É que eu coloquei o fone de Sim. ouvido, acho que fica melhor a gravação depois. Aham, tá. Bom, a hora que você quiser que a gente comece, você me fala. Já podemos começar, Já já podemos? começamos. Então tá Boa ótimo. tarde a todos, todos que nos assistem. Maria Cristina. Ah, Maria Cristina é parente sua, tem seu É sobrenome. minha mãe. A convidei também para a Ah, live. Entrar que nos mundos das legal. lives. Seja bem-vinda, Maria Cristina. Prazer. Então, o Classe está promovendo uma série de lives para o pessoal conhecer os professores que dão aula na nossa pós-graduação em Psicologia Transpessoal. Cada vez é um tema diferente dos temas que são abordados no nosso curso. Para quem não conhece a Transpessoal, nós temos no nosso site um e-book que a pessoa pode baixar gratuitamente para conhecer mais a Transpessoal, para conhecer nossos cursos. No link, na bio, na nossa bio do Instagram, tem um link que vai direto para o e-book, para o site, e aí a pessoa pode conhecer mais. Então, hoje, nós trouxemos o professor Rodrigo, que dá a ecopsicologia, que está com a gente também há muitos anos, né, Rodrigo? Fez Desde o a início do formação classe. pessoal, desde o início do classe. Então, Rodrigo, você podia começar contando como é que você chegou no classe, como é que foi a sua formação em transpessoal e por aí chega Uhum. na ecopsicologia. Vamos lá, muito bem. Bom, eu passei por uma experiência, né, que é chamado de Leader Training. Eu já era psicólogo e lá eu passei por uma sessão de respiração holotrópica do Stanisław Grof, que é um dos fundadores da psicologia transpessoal, e vivi uma experiência assim transcendental de me sentir parte do oceano cósmico, do universo. Tive contato com animais de poder, que aí liga também com o xamanismo, de me sentir esses animais. Então, eu fui ver tudo aquilo, né, que eu já tinha lido em livros, eu fui viver na prática, de me sentir naquele universo, e assim, tudo isso através, né, de técnicas aí de respiração, que é, né, a base, né, uma das ferramentas da psicologia transpessoal, né, que tem várias. A ecopsicologia é uma dessas propostas, que é o que eu vou estar falando aqui hoje. Então isso, né, eu perguntei, Inclusive, né, oi? o Francisco, né, Francisco Massuda, que está aí nos assistindo. Oi, Francisco. Oi, Kiko. Que ele Bem-vindo, veio, nós Francisco. fizemos uma live recentemente falando sobre a respiração e ele está dando aula também sobre a cartografia de Stanislau Grof no curso. Então, seja bem-vindo, Kiko. E o que acontece, né? Depois eu fui perguntar, né, a respeito de como que eu fazia para estudar esse tipo de psicologia que eu não, que era algo completamente que eu nunca tinha visto algo assim na academia, que eu fiquei fascinado com aquele tipo de experiência e aí eles me recomendaram, né? Na época ainda não era o Clase, era um outro instituto que foi onde eu conheci a Mani e foi a última turma que a Mani participou. E aí a Mani me convidou, né, por conta da minha jornada junto com ela, de vivências que eu participei junto, e aí veio essa proposta, né, porque eu fui me especializando, aí eu fiz uma formação de terapeuta xamânico, e a minha jornada, né, com a ecopsicologia, na realidade, ela começa antes da academia. Ela começou quando eu era criança. Os meus pais que estão aqui me assistindo também,
A gente tinha um sítio no interior de Mogi das Cruzes, e lá, assim, eu ficava muito em contato com a natureza, tinha maior liberdade, então sempre em contato com a água, com a terra, com o ar, com o fogo, com os 4 elementos da natureza, né, que a ecopsicologia também faz uso deles, tanto que aqui, né, atrás de mim eu fiz um altar representativo que eu vou estar ensinando, né, um pouquinho da simbologia desse altar. Então, assim, para quem não está nos assistindo, então, assim, esse altar é só uma representação simbólica, não tem nada a ver com culto a uma divindade ou um deus, ou mesmo nem é necessário alguém acreditar num deus ou qualquer coisa, né? A ideia da ecopsicologia é, inclusive, de que esses elementos físicos estão dentro de todos nós, estão no universo e dentro de cada um. Então, vamos assim dizer, né? Começa ali na infância. Eu cresci também assistindo aqueles seriados japoneses, então isso me ligou também com as filosofias orientais. Então, principalmente no taoísmo, é muito comum também a ideia das forças da natureza, de metáforas. O próprio livro do I Ching é bastante taoísta, né? O livro das mutações. Então foi um caminho que uma coisa foi levando a outra. Aí eu comecei a me interessar por yoga. Aí no yoga comecei a me interessar por alimentação vegetariana. Aí eu comecei a me interessar por permacultura, por bioconstrução. Aí foi levando, né? Foi uma coisa levando a outra, até que eu cheguei. Quando eu fui ver o trabalho que eu vinha desenvolvendo, já era de uma ecopsicologia e eu não sabia que tinha esse nome, porque eu já misturava meditações orientais, misturava do xamanismo. Então, o xamanismo, para quem não conhece, também não se trata de uma religião. Na realidade, a gente fala hoje em neo-xamanismo, o xamanismo urbano, que são práticas, né? Tem um antropólogo chamado Michael Herner que adaptou essa linguagem mais das tribos com exercícios de respiração, de dança, de tambor, né? Tem meu tambor aqui atrás, que eu vou ter a oportunidade, né, de estar ensinando um pouquinho a respeito do tambor para os alunos, que é um instrumento muito bom para expansão de consciência, porque ele nos leva, né, a estados mais profundos, altera ondas cerebrais. Sim. Então, assim, Aliás, essa foi a jornada, né? aliás, eu não sei se tem alguém aqui da turma de Campinas, da turma Florescer. Tem alguém aí da turma Florescer? Que a próxima aula da turma Florescer vai ser com o Rodrigo. Então já estão tendo uma prévia aí da aula. Mas, Sejam Rodrigo, bem-vindos. como que mais, então, o tambor, né? Você falou do tambor, que ele nos ajuda a encontrar estados, entrar em estados de consciência mais elevados, mais diferenciados. Fala um pouquinho sobre isso. Então, né, para os xamãs, eles falam que o tambor, né, ele equivale às batidas da Mãe Terra. E é muito interessante, né, porque, de fato, quando a gente bate o tambor, o primeiro som, quando a gente está no útero da nossa mãe, o som que a gente ouve, né, são as batidas do coração da nossa mãe e do nosso coração. Então, o tambor, né, ele remete também a essa experiência intrauterina de retorno a esse momento sagrado, né? Então, alguns cientistas dizem, né, de que essas experiências transcendentes, espirituais, na realidade seria a gente retornar a esse útero, a essa grande mãe que os xamãs falam, né, da Mãe Terra, né? Tanto que é um costume muito antigo, né, de nós enterrarmos os nossos mortos que na pré-história em posição fetal, porque tinha justamente isso, né, dessa ideia de renascimento, né, de que a morte e vida se contrastam e sempre retornamos, né? Então era um hábito quando alguém ia fazer uma caçada, ele ia orar para que aquele animal, após abatido, né, ele retornasse para a terra, o espírito dele. Então eu acho isso muito bonito, né? Esse tipo de cultura que respeitava a natureza, respeitava os animais. Então o tambor ele nos remete, né, justamente, né, nos induz a estados transpessoais, que na transpessoal a gente chama de EXC, né, estados xamânicos de consciência. Até para diferenciar, porque o xamanismo é tão rico que se criou, né, até uma sigla, né, só para esses estados xamânicos de consciência. E geralmente a gente usa o tambor para fazer aquelas vivências de animais de poder, onde cada um entra em contato com o seu animal arquetípico.
né, dentro da ideia da psicologia junguiana, cada um de nós, né, teria um arquétipo animal. O que seria, né, esse arquétipo? Né? Então, o arquétipo foi uma ideia traduzida por Jung, que significa, né, de que temos imagens, símbolos que são primordiais, eles fazem parte do nosso inconsciente coletivo, onde todos nós entendemos além das palavras. Então, vamos assim dizer, né, a gente pode incorporar essa força animal e levar ela na nossa vida. Então, essa é uma das vivências que eu costumo trabalhar dentro de uma postura de uma atividade de ecopsicologia. Que bacana. Eu lembro que na última turma que você deu aula no passado, você levou os alunos a fazer uma atividade num parque próximo. Está lembrado? Ali, sim, eu lembro, foi muito agradável. No Pátio Boulevard. Lá a gente... Lá nós fizemos... Esse contato com a natureza é algo que é assim, primordial, né? Isso que é a base dessa ecopsicologia, né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais para eles sobre esse contato da psicologia com a ecologia, né? Que gerou essa ecopsicologia. Então, como que se deu esse contato, a partir do quê? Bom, né? Então, assim, a base da ecopsicologia, eu vou até aqui pegar um livro, né? Esse livro aqui, né? Que é The Voice of the Earth, que é Vozes da Terra, né? Do Theodor Husserl. Não sei exatamente pronunciar o nome dele, é um nome, parece ser polonês, né? Talvez o sobrenome dele, mas aqui foram lançados, né? Nesse livro aqui foram lançadas as bases da ecopsicologia, e aí eu comecei a ler um pouco esse livro, e eu comecei a perceber, né? De que todo o trabalho que eu vinha desenvolvendo, ele estava muito ligado já com a ecopsicologia, porque aqui no Brasil... Hoje nós temos um nome, né, que fez a tese dele de mestrado, de doutorado, que é o Marco Aurélio Bibiano, que ele é a referência nacional em ecopsicologia, que foi a tese dele, mas assim, a ecopsicologia ainda não tem assim, uma formação de uma pós-graduação, inclusive ela foi uma abordagem que esse autor que eu mostrei agora há pouco, ele é um historiador, né, ele não é um profissional da psicologia. Mas ele segue um caminho transpessoal, né? Porque a transpessoal também nós tivemos vários autores, nem todos eles da área da psicologia, que se reuniram, né, para formar uma nova abordagem que é revolucionária na psicologia e que reúne, né, a física quântica, um paradigma holístico de consciência, ecologia. Então recebeu, né, aí várias contribuições. Então foi após a Eco 92. Esse autor participou da Eco 92 do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, e ele ficou impactado com aquilo, e dentro dos, vamos assim dizer, né, por ele ser historiador, ele tem todo esse conhecimento, né, desse paradigma a respeito do matriarcado, do patriarcado, do quanto que o patriarcado foi ruim, não só para as mulheres, mas para os homens, para a vida, para a sociedade, para a natureza, né? Porque passou a tratar todas as coisas como posse, né? Então o patriarcado surge a partir da invenção da agricultura, que é quando o homem, né, começa a ficar sedentário num espaço, numa terra. E aí começa a ideia, né, de posse da mulher, a pecuária, posse de terras. É claro que hoje, né, é difícil a gente pegar e falar, né, vamos voltar então ao matriarcado, às sociedades tribais. Não tem como, a gente tem que continuar evoluindo. Por isso que hoje se fala em sociedades matrifocais. Até porque quando a gente fala em matriarcado, as pessoas associam, né, de que, então matriarcado é igual ao patriarcado, então eram as mulheres no comando? Não se tratava disso, né? Então, esse autor tinha, logicamente, todos esses conhecimentos, ele fala um pouquinho sobre isso, e ele começou a estruturar, né, as bases da ecopsicologia. Tem um outro autor que eu gosto bastante também, que é o Arnold Jaynes, que ele fala numa ecologia profunda. Ele é inspirado também pelas ideias do Jung, que é da psicologia junguiana, ou psicologia profunda. E ele fala, né, numa ecologia profunda, que ele diz uma frase, né, que eu gosto muito, né, de que
A base de uma ecologia profunda é você se sentir a montanha. Você é a montanha. Você é parte da natureza. Você se vê ali. E quando a gente expande a consciência, a gente justamente tem esse contato, né, de estarmos fusionados com todas as coisas, que é a mesma coisa, né, do que aquela experiência de quando a gente é um bebê, que a gente está dentro do útero da nossa mãe. A gente está lá flutuando, estamos ali, né, vamos assim dizer, em pleno êxtase. É o momento mais maravilhoso, né, é o momento de quando a gente está, né, se esse for um útero bom, é o momento, assim, a primeira matriz perinatal básica 1 do Groff, é o momento sublime de paraíso, onde as grandes religiões provavelmente se baseiam nas suas ideias de céu. E então, assim, né, a ecopsicologia vai resgatar então esse tipo de visão, que é uma visão mais animista da natureza e que ela é positiva justamente porque nos faz, né, perceber de que somos todos interdependentes. Então, o paradigma da ecopsicologia é irmos do ego, transcender o ego em direção ao eco, que é esse grande sistema vivo, né, que nos permeia. Isso, que bacana. Eu gostaria de colocar também, falar um pouquinho, quando você diz, né, do advento do patriarcado, e um fato importante também que marcou esse advento foi assim a questão do, como você falou, começou a ficar mais sedentário, começou a criar as posses, começou a ter os apegos e criar, se achar dono, né, da terra, dono dos animais, dono das mulheres. Então, dono da natureza, né, a terra, os animais, tudo fazendo parte da natureza. Então, olha como que existe uma crença, né, uma crença aí por trás desse patriarcado e que todos nós herdamos e que todos nós trazemos, que é essa questão da posse, né, de tomar posse e de uma forma assim exploratória, ou seja, aquela terra, aquele animal, aquela pessoa está servindo para satisfazer as minhas necessidades, satisfazer o meu desejo. Então essa é a ideia do patriarcado que começou lá atrás e que essa crença de que toda a natureza, as mulheres e as crianças e os animais, tudo tem que servir aos homens, né? E aí coloca até os homens como humanidade. Então, por trás, quando a gente fala em ecopsicologia, é necessário a gente olhar para todas essas crenças que estruturam mesmo a nossa psique hoje. E que hoje, para o ser humano, do jeito que a civilização está organizada, explorar a natureza é algo normal. Ninguém estranha. Explorar os animais é algo normal. Todo mundo acha normal, mas isso não é normal. Né? Isso é comum, porque é uma prática existente há milhares de anos, né? Milhares de anos, mas pensando no que é normal, pensando em nosso ser essencial, o que é normal para o nosso ser? Normal para o nosso ser é viver em harmonia com esse meio ambiente, viver integrado, essas inter-relações de forma saudável, de forma harmoniosa. Não é o que acontece, né? Então, para que a gente entenda que a ecopsicologia também vai nos fazer rever todas essas crenças e hábitos que nós trazemos da nossa sociedade e que a gente nos faz olhar para a natureza com esse olhar de exploração, de dominação. Então, nos propõe uma nova crença, né, que nós, que os seres humanos, não somos superiores aos animais, por exemplo, não somos superiores à natureza. Nós podemos conviver numa relação de interdependência, uma relação saudável para todos, respeitando, né, a natureza, respeitando os animais e sendo todos felizes. Né? Então, essa é a proposta e são crenças que a gente vai... Essa é uma delas, né? A gente vai identificando várias aí no meio da... É isso mesmo. E a palavra eco é muito interessante também, porque eco é tudo aquele som que a gente faz e que ele continua reverberando. Então, um paradigma ecopsicológico diz que, né, que todas as nossas atividades, elas continuam ecoando, né, elas continuam reverberando.
Os nativos norte-americanos, por exemplo, quando eles vão tomar uma decisão que afeta a tribo de uma forma muito forte, né, é dito que eles pensam em até 7 gerações posteriores a eles, tamanha a ideia de responsabilidade, né, que eles possuem. Então eu gosto de uma outra frase, né, que diz que um homem sábio, né, ele planta uma árvore, mesmo sabendo de que aquela árvore talvez não esteja, né, pronta quando ele partir. Então eu acho que isso é esse tipo de responsabilidade, né, de que o planeta é uma casa comum para todos. Tanto que a economia, né, tanto a ecologia quanto a economia, ela parte de uma mesma palavra grega que se chama oikos, que significa lar, habitação. Então a economia, né, é o estudo dos recursos da habitação menor, que era o lar, que hoje a gente coloca que são as empresas, ao passo que a ecologia é da habitação maior, que é o quê? Né? O nosso planeta, né? Tudo que circunda. A economia gira em torno da matéria-prima que a gente extrai da habitação maior, que é o planeta. Então, se a gente extinguir essa matéria-prima, que é o sustento da vida, ou se a gente não mudar os nossos comportamentos e começar igual naquele filme Avatar, né? A levar esses tipos de comportamento para outros lugares, a gente vai se espalhar como vírus pelo universo. É por isso que eu acho que a gente está numa distância, né, de outros planetas habitáveis o suficiente para que a gente possa ter amadurecimento para um dia colonizar outros lugares, para que a gente possa viver, né, possa vencer o nosso ego, a nossa ganância, todas essas questões de destruição que fazem parte, né, desse lado mais patriarcal dentro de nós. Sim. Então, a ecopsicologia ela tem como postura, né, essa vivência da natureza, né, tanto de a gente ter essa responsabilidade para com o externo, o exterior, quanto para a gente repensar as nossas práticas e vão ter atividades também em meio à natureza. Sim. Ô, Rodrigo, você comentou aí do vírus, e acho que o vírus, esse coronavírus, também está nos trazendo uma boa lição em termos de respeito à natureza, em termos de respeito aos animais, né? Você faz alguma associação dentro Sim, dessa muitas. Visão, Eu ouço algumas pessoas, né, revoltadas com os chineses, culpando os chineses, falando de que o coronavírus é uma doença que foi, vamos assim dizer, né, que ou é culpa dos chineses, ou que é uma coisa feita em laboratório. O fato, assim, que a gente precisa pensar primeiro o que é a cultura chinesa, né? Então, assim, a China é um país que é um país muito grande, né, continental, como o Brasil. É um país que milenarmente já passou fome, passou por muitos problemas lá, e que eles tiveram que adaptar a culinária deles, né? Então eles comem insetos, comem, eles comem muitas coisas, né? Porque falam que o coronavírus é de uma pessoa que comeu um morcego. Então eu fico pensando, né? Que pessoa será que comeu um morcego? Se de fato essa doença começou tudo com alguém que comeu um morcego, eu penso que se alguém comeu um morcego é porque talvez estava faltando alimento para essa pessoa. Diante, né, de tantas coisas, né? Porque assim, o morcego é um animal selvagem, que logicamente pode transmitir doenças. Então, é a mesma coisa que falar, por exemplo, que brasileiro come cobra, ou que come jacaré. Algumas pessoas falam, os chineses são atrasados, porque eles comem cachorro. Então, isso são coisas que são muito... pelo fato de ter treinado Kung Fu há muito tempo, então eu gosto muito da cultura chinesa, de lá que veio o taoísmo, e que depois da junção com o budismo, que se originou o budismo Zen. Então é uma cultura milenar muito rica, que inclusive tem no interior da China algumas culturas matriarcais. Então, se alguém de fato comeu um morcego, eu penso que essa pessoa é uma pessoa que vivia no campo, que estava com fome, e que tudo começou, esse vírus, pela ganância, porque se a gente soubesse administrar bem os recursos existentes, e quanto
muitos de nós às vezes jogam comida fora, tem pessoas aí pelo mundo que passam fome. E os chineses já passaram muita fome ao longo das gerações, ao longo dos milênios, que fizeram se adaptarem a comer outras coisas diferentes do que comemos, para que eles pudessem sobreviver. Então eu penso que assim, uma pessoa que passou fome pode ter gerado, né, todo esse transtorno mundial que agora a gente teve que parar para olhar para dentro de nós, para perceber essa ecologia, perceber que os nossos atos talvez não estejam sustentáveis, não sejam ecológicos. Sim, tem uma outra linha que diz assim, que também considerando a história dos chineses e também nesse momento eu também coloco que não é questão de culpa, não é questão de culpabilizar os chineses, não é isso. Mas assim, a questão é que aquele mercado chinês dos animais silvestres é algo assim que foi permitido há uns anos atrás que eles comessem, se alimentassem de animais silvestres, até em função do período de muita fome, muita escassez que eles passaram lá. Mas aí o tempo passou, a economia rodou e o hábito de se comer animais silvestres persistiu. E aí nesse mercado onde se vende animais silvestres de toda espécie e sem nenhum critério, sem nenhum tipo de higiene maior, vigilância maior, sanitária, algo assim, então os animais são depositados, os animais silvestres são depositados em gaiolas, empilhados em gaiolas, e as fezes deles vão caindo de gaiola para gaiola e vai contaminando assim os outros animais. Então assim, uma falta de higiene básica que tem nesse mercado, tanto que o mercado foi fechado logo após o início da epidemia. Depois parece que já foi aberto, não sei. Mas, de qualquer forma, é um hábito alimentar que eles tinham, que parece como ser o que transmitiu o coronavírus para esses animais silvestres. E eles se alimentam dos animais silvestres. Então, de qualquer forma, são fatos e hábitos que precisam ser repensados, né, em todo mundo. Claro que, como até muitas culturas, eles têm uma tradição cultural muito rica, né, como o taoísmo que você falou, que é originário da China. Então, assim, não é desmerecendo essa herança cultural que esse povo nos dá, mas os hábitos precisam ser repensados, né? Porque não há no momento que nós vivemos hoje, de aceitar, né, um tipo de violência dessa com os animais silvestres, sabendo que existe uma fartura de vegetais que pode suprir. Só que é o tal negócio, se o ser humano se dispusesse a desenvolver outros tipos de alimento, que não fosse só esse alimento baseado na matança de animais, teria uma variedade enorme de alimentos. Outro dia eu estava ouvindo uma palestra do pessoal da SBB, e que um dos rapazes, que é o pesquisador de leites vegetais, falou que tem mais de 100 tipos de leite que podem ser extraídos de diferentes vegetais. Ou seja, mais de 100 tipos de vegetais que podem nos fornecer leite. Essa é a forma correta de dizer. Então, tem mais de 100 tipos de vegetais que podem nos fornecer leite. Né? Será que nós precisamos continuar abusando das vacas para tirar o leite delas? É como você falou, né? São hábitos arraigados, né? Que são difíceis de mudar, que depende de uma conscientização, e eu acho que a ecopsicologia justamente tem, né, essa proposta, né, de a gente valorizar, da gente sentir parte dessa natureza, porque a natureza ficou como uma coisa distanciada de nós. E aí a gente começa a trazer essa natureza para dentro da gente, você poder ter vivências onde você se sente, né, um animal, você se sente uma árvore, você se sente o céu, ou mesmo o cosmos. E que são coisas que os nativos, os indígenas, os povos tribais, já conheciam essas práticas há muito tempo e que estão ali, né, em contato com a natureza, e graças aos antropólogos a gente pôde, né, resgatar esse conhecimento e adaptar a nossa realidade para a gente trazer um pouquinho dessa sabedoria ancestral que a gente perdeu quando o homem começou a se tornar sedentário e que com a cultura patriarcal deixou de lado. E é muito importante, né? E esse período de confinamento ele também pode trazer essa conscientização de verificar, né, de que, por exemplo,
eu tenho visto, né, várias reportagens falando que várias áreas, né, animais que se davam como extintos, reapareceram em seus habitats, né, já que não havia presença humana, o que é ótimo. Uma outra coisa positiva, né, é de que cada um está tendo que lidar agora com esse vazio interior, de ficar dentro de casa, de valorizar mais, né, tudo aquilo que era abundante, né? Então as pessoas agora estão percebendo, né, as nuvens, o pôr do sol, algumas estão tendo mais tempo, né, do que outras, né, para poder observar, né, o céu, as estrelas, está tendo menos poluição, o ar está melhor de se respirar. Olha quantos benefícios, né, que isso tem feito a gente refletir e valorizar, né? Porque as pessoas não estão podendo sair de casa ou tem que sair com máscaras, enfim. E tudo isso, né? Os parques agora estão fechados, então tudo isso eram coisas que sempre estiveram à nossa disposição e que a gente não valorizava. Então, às vezes, quando a gente perde algo, é que a gente vai valorizar a liberdade que tínhamos. Então, eu acho que essa é a grande oportunidade que isso está nos trazendo. E a ecopsicologia, quando a gente fala nela também, principalmente agora nesses tempos de confinamento, não necessariamente para a gente trabalhar uma ecopsicologia é somente, né, num ambiente natural. Que talvez essa seja uma grande questão. Mas como que eu vou viver uma ecopsicologia principalmente em tempos de confinamento? Então existem meditações, a gente pode, né, que nem eu fiz aqui, que eu montei um altar simbólico com os 4 elementos, a gente pode, por exemplo, trabalhar com aquarela, que é o elemento água, pode trabalhar com argila, pode trabalhar com plantas. Por exemplo, cultivar uma bonsai é uma arte, né? Eu, infelizmente, não... já tentei, né, cuidar de bonsai, eu não sou infelizmente, um bom cuidador de bonsais. Fazendo aqui que é uma árvore, né, que é uma experiência meditativa, inclusive, cuidar de uma bonsai. Mas se especializar nessa arte é também de fazer, por exemplo, uma prática de ecopsicologia dentro de casa. Mesmo cuidar de um vasinho que não seja um bonsai, né? Cuidar de um vaso, de umas plantas. Exatamente, que é muito mais simples, né? Esse contato com a natureza, perceber as... Então tem muitas meditações que você pode fazer em contato com esses elementos. É muito rico, né, a proposta, que eu vou ter a oportunidade de estar depois transmitindo isso para os alunos, principalmente, então, assim, vai demandar, né, de justamente pensar na ecopsicologia dentro de um espaço confinado, que também é possível. Que todas as práticas podem também ser feitas, né? Então, a própria meditação a gente já está trabalhando com o elemento ar, porque a gente está trabalhando a respiração. Inclusive, e tem essa questão, né? Entra uma prática muito presente na transpessoal, que é a visualização criativa. Então, a transpessoal trabalha muito com a visualização, porque o nosso cérebro não consegue distinguir aquilo que é real daquilo que está sendo produzido pela nossa mente. Então, aproveitando, né, usando isso a nosso favor, se nós imaginarmos, né, por exemplo, de olhos fechados, imaginar que a gente está passeando numa floresta, que a gente está andando num bosque, que a gente está indo na praia, nós vamos nos beneficiar, o nosso corpo vai se beneficiar de todas aquelas sensações físicas que a gente teria se a gente estivesse lá. Então, isso é uma prática da transpessoal. E aí aproveito para, se alguém que entrou aí agora quiser acessar o nosso link, pode baixar gratuitamente nosso e-book falando mais da transpessoal, e que pode suprir essa questão de estarmos hoje no confinamento, né? E não poder fazer uma prática dessa, de sair realmente a uma praia, ou a um bosque, ou a um parque. Então, proporciona esse contato com a natureza que é tão necessário, que a própria psicologia já vê isso como algo que pode levar pessoas a se curarem mesmo de estados depressivos, estados de ansiedade, você ficar próximo à natureza, de contemplação, nesse estado de contemplação da natureza, isso acalma a pessoa, isso tira a pessoa do estado de ansiedade. Então, são práticas junto da natureza, em contato com aquilo que é mais essencial de nós mesmos, né? Com o nosso eu mais essencial. Não está muito boa, né, Rodrigo?
Rodrigo? Estou te ouvindo. Se você quiser ir para um local que de repente a internet seja melhor na casa, às vezes Eu ajuda, estou aqui né? próximo, inclusive, do roteador. Aqui para mim ela está Ah, normal. Eu acabei de olhar ah, aqui, o sinal de internet está cheio, inclusive. aham, Eu acho que às vezes é o excesso de lives no Instagram. aham. Eu tenho acompanhado algumas lives, várias delas às vezes têm tido alguns probleminhas, assim, às vezes de É, umas pequenas rupturas de sinal. aham. Muito bem. Mas voltando, né, para essa É, questão que você começou, né, sobre os benefícios, né, da ecopsicologia. É, aham, eu acho que é muito bom, principalmente eu costumo levar alguns pacientes meus para fazer algumas atividades na natureza, às vezes para tirar um pouco daquele setting, né, tradicional, de quatro paredes, da ideia de um sim, divã, ou de um sofá, né, aquele ambiente terapêutico, né, tradicional de uma caixinha fechada, né, e levá-los às vezes para um parque, para fazer uma caminhada e a gente vai conversando juntos, às vezes fazendo uma meditação em frente a um lago, ouvindo, né, os pássaros. É muito agradável, né? Porque quando a gente fala numa ecopsicologia, não necessariamente é ficar preso somente ao xamanismo. É uma série de meditações, de práticas, você pode fazer uma caminhada com atenção plena, meditativa, você pode, né, estimular os sentidos de você tocar uma árvore, de você sentir a textura de uma folha. Por exemplo, aqui, né, eu tenho uma pinha. Alguém, por exemplo, dentro de casa, se tiver uma pinha, por exemplo, ou numa oportunidade quando pós-coronavírus, né, que tiver no parque, pode aqui, né, quando estiver meditando, meditar com a pinha sobre as mãos. Pode meditar, por exemplo, sentindo os dedos num copo de água. É uma forma, né, de a gente estar explorando mais os sentidos. E eu acho que isso é muito rico. E a experiência que eu tenho com os meus clientes, quando eles falam, né, que eles comentam, né, do quanto que os sentidos deles se ampliaram, né, a audição, o olfato, a visão, só de eles estarem sendo conduzidos àquela experiência, né? Então, é muito agradável, né, de quando eu, por exemplo, vendo e vou somente, né, dando suporte para que a pessoa não se machuque, e ela pode, por exemplo, né, andar só estimulando outros sentidos. Então, a ecopsicologia ela tem muitos benefícios. Um é o benefício filosófico, de você repensar o seu papel na natureza, de você respeitar mais a vida animal, de às vezes você até inclusive fazer uma mudança, né, como aconteceu comigo, de numa meditação eu resolvi mudar meus hábitos alimentares e me tornar vegetariano. Pretendo ainda me tornar vegano. Estou num processo, de repente, pensando nessa possibilidade de fazer essa transição. Então, assim, traz pelo menos de você pensar, né, de que, assim, todos os seres vivos sentem dor, sentem prazer. Então, nisso, nós, enquanto humanidade, nos igualamos a ele. Nenhuma vaca, né, gostaria de sofrer. E elas sentem, né, esse momento, né? É muito triste. Tem um vídeo, né, sobre vacas felizes, né, que mostram vacas que ficaram confinadas a vida toda e elas são soltas. Que vai ser algo semelhante a nós, né? Nós agora estamos vivendo isso, de estarmos confinados, vivendo essa coisa, né, de entender o que um animal selvagem sente, né, de quando ele é capturado, ou um pássaro, né, que é uma coisa muito comum de pessoas que têm pássaros silvestres engaiolados. Então, esse cerceamento da liberdade pessoal que a gente está tendo nesse momento é uma grande reflexão para a gente entender como um animal se sente confinado também. Porque se nós estamos surtando, pirando, né, imagine os animais. sim. Outro dia eu vi um quadrinho que eu achei muito engraçado, que era uma pessoa dentro de casa olhando pela janela, vendo um passarinho na árvore. E o passarinho cantando lá na árvore, ela olhando e falando assim, aí tem o balão do pensamento da pessoa, né? Ai, que lindo o cantar desse pássaro. E aí um balão do pensamento do passarinho. Ah, você tá vendo como é bom ficar preso aí dentro? É, Então achei bem exatamente, é bem interessante. isso.
Porque agora é assim, estamos presos aqui dentro de casa e a natureza toda aí fora e os animais que estão sempre presos assim, porque o ser humano prende eles, né? E ainda confinados, mas tendo a nossa liberdade, tendo a nossa geladeira, tendo a nossa comida, tendo a nossa internet, né? Mas muitos animais são confinados para morrer mesmo, né? Para É. alimentar um hábito alimentar que não faz mais sentido, né? Nós temos tantas opções hoje em dia, tantas... E assim, os outros benefícios é a redução de estresse, trazer mais qualidade de vida, trazer uma vida mais harmoniosa. A ideia, né? Então, assim, por exemplo, né, eu vejo instituições como o Greenpeace, o WWF, enfim, né, que são instituições que protegem a natureza. E se a gente, né, então assim, a gente precisa de fato, né, dessas instituições que trabalham de fora para dentro. Mas o maior paradigma é quando a gente muda aqui dentro, né, quando a gente muda o nosso cardíaco. Então a ecopsicologia traz essa mudança de paradigma, né, que é do ego ao eco, de que se a gente muda dentro, a gente passa a respeitar mais os outros seres humanos, a vida, os animais. Então eu acho que ela tem uma grande influência de tornar o mundo melhor. Então acho que essa é a maior contribuição, o maior benefício da ecopsicologia, de mudar hábitos de termos uma vida mais sustentável, uma vida mais ecológica, hábitos alimentares que agridam menos o ambiente, o meio ambiente, que agridam menos os animais. Se as pessoas reduzirem, né, um dia que elas não comem carne, por exemplo, né, que algumas campanhas trabalham com isso, né, as cestas sem carne, vários animais, né, deixam de ser abatidos, por exemplo. Então, são pequenos gestos, às vezes simbólicos, e que Gandhi falava, né, seja a mudança que você quer ver no mundo. Porque se a gente dita, né, para o outro de como o outro deve se comportar, é isso, né, uma ditadura. É ruim. É muito melhor que eu trabalhe com o interno, que eu trabalhe com a consciência e com a mudança, com a transformação. É um outro paradigma. E assim, tem pesquisas que mostram, né, de que assim, empresas que colocam, por exemplo, um papel de parede com motivos de natureza, isso já ajuda na redução do estresse. Eu já tive experiência de quando eu trabalhava com recursos humanos, na empresa em que eu trabalhava, eu levava também a ecopsicologia para dentro da empresa. Eu tinha ali todas as sextas-feiras a gente tinha um encontro, dividia a empresa em 3 turmas, e a gente tinha uma atividade de 20 minutos. E às vezes eu fazia algumas atividades também, ecopsicológicas. Já cheguei a gente também fazer encontros em parques. E o tempo que eu ocupava eram só 20 minutos. Então, inclusive, a ecopsicologia pode ser levada para as organizações. E isso é muito benéfico para as pessoas. Muito legal mesmo. Ô, Rodrigo, fala um pouco da permacultura, que eu sei que você também tem um trabalho assim ligado a isso, né? E também uma forma de cultivar, de ter esse trabalho com a natureza de forma diferenciada, né? Como que é? Conta pra gente. Então, assim, eu fiz por conta, né, do envolvimento com a ecopsicologia, daí se falou da permacultura, daí eu fui ver tecnologias modernas, sustentáveis, com aspectos de conhecimentos ancestrais. Então, os indígenas, por exemplo, eles utilizam muito da bioconstrução, que é o quê? Utilizar aqueles materiais que estão lá, aqui na Terra, que a gente encontra fácil, né? Que é terra, bambu, galhos de árvores, enfim, eles usam desses materiais para fazer as construções. Então, a permacultura, ele é um sistema que tem várias coisas, né? Que a gente chama de flor da permacultura, onde você tem vários sistemas integrados, inclusive o de terapias. Porque a proposta da permacultura é de que a gente morasse em ecovilas. Então, por exemplo, tem a comunidade de Fidorn, que é uma ecovila, da onde surgem, por exemplo, as danças sagradas, né? Mas foi de lá que ganhou o mundo.
Aham. Você olhar aonde qual é a direção do vento, aonde que o sol nasce, qual é o tipo de solo. Então você verifica todas essas coisas. Uma coisa que eu aprendi, por exemplo, com a permacultura, e que eu achei muito interessante, é que para a gente aprender qual é a direção do vento, a gente olha para as árvores. Então aquelas árvores que são mais grossas é que recebem o vento de frente. Ao passo que as árvores que são mais finas é que são protegidas por essas árvores mais grossas. E eu fiz um link com a questão da resiliência, de que aquela que está ali na frente, está recebendo o vento sempre de frente, ela se tornou mais forte, por isso que o tronco dela é mais grosso, porque ela recebe o vento de frente. Ao passo que aquelas que são mais finas foram protegidas, então elas não se desenvolveram tanto, porque elas foram aparadas por essas outras árvores. E as árvores, elas têm uma rede de comunicação interna que ela é bioquímica. Então, quando existe uma invasão de formigas, elas têm uma rede onde as raízes estão interconectadas como neurônios e que elas comunicam entre si. Então, uma árvore que está sendo atacada por formigas avisa todas as árvores que ela faz conexão que está tendo um ataque. E aí elas se preparam, né, excretando substâncias para se proteger. Isso mostra que, inclusive, as árvores se comunicam, que elas falam. É perfeito isso. Então eu achei isso legal, né? Coisas lindas. Muito bacana. A gente deve construir um sistema muito completo. E vai falar sobre biodigestor, que é o quê, né? Tudo aquilo que a gente não usa, não utiliza, transformar em energia de gás. Por exemplo, de gás de cozinha. Então é muito rico isso. Tudo isso que ela possibilita. Eu não sei se faltam, acho que algo em torno de 10 minutos. Não sei se as pessoas gostariam também de fazer algumas perguntas. Não sei se tem perguntas, eu não consegui ver. Querida Vanessa. Senão eu vou dando continuidade também. Uhum. Não vi aqui nenhum. Se quiser encerrar pertinente a esse tema. Que mais, assim, ligado ao classe? É que, bom, essa é uma aula que faz parte do curso de pós-graduação do classe, de Psicologia Transpessoal, nós temos essa aula. E nós estamos começando com uma turma nova em agosto, vai ser inclusive uma turma que vai ser naquele sistema de imersão, vai ser no Mosteiro de São Bento, então vai ter um contato com a natureza muito grande, vai ser bem bacana essa turma de agosto lá no Mosteiro. E para quem quiser conhecer mais da Transpessoal, para baixar o nosso e-book gratuitamente, tem um link na bio, que pode conhecer mais também desse trabalho. Se ficar alguma questão em aberto, alguém quiser fazer uma pergunta, né? Tá linkado aí o meu perfil, né? rodrigo.bendiscovit. O sobrenome é um pouquinho chato, mas ali na página do classe tem essas informações. Eu estou linkado ali, vai me encontrar, pode estar fazendo perguntas, vai ser um prazer, né, expandir esse diálogo que nós tivemos. E eu acho que é um manifesto, né, muito bonito de ecopsicologia que eu vejo, foi escrito por volta de 1880, que é a Carta do Chefe Seattle, que eu acho lindo tudo aquilo que ele fala, né, de que ele dá justamente esse paradigma de que como que o homem branco quer comprar uma terra, como que alguém pode ser dono dos animais, da terra, do ar, como que alguém quer, né, ser dono disso e quer comprar as terras deles, né, e que ele fala no final, né, de que ele tem uma preocupação muito grande, né, de quando os animais se extinguirem, de que isso também vai extinguir com os humanos. Que nós somos justamente essa ideia, né, que os nativos entendem muito bem, e também os nossos nativos brasileiros, né, que são os nossos indígenas, também tem esse mesmo alinhamento, né, porque quando a gente fala em ecologia, nós temos que falar dos aborígenes australianos, os indígenas brasileiros, os indígenas norte-americanos, são os povos tribais, né, de diferentes áreas, né, os siberianos,
enfim, né, que você tem aí, né, pessoas de diferentes lugares e que todos eles têm essa harmonia com a natureza. Não é dizer que eles são iluminados, ou que eles são perfeitos, ou que eles são uma sociedade que não tem os seus próprios problemas, ou que não tem as suas crendices, porque nós não somos perfeitos, né? Estamos todos num processo evolutivo. Mas, no que se fala a respeito de ecologia, nós temos muito a aprender com eles. Grande parte dos medicamentos vieram todos da floresta. Então a gente tem muito, né, a respeitar essa cultura e aprender com esse tipo de espiritualidade ligada em conexão com a natureza, né, da qual eu tive o prazer, né, de, por exemplo, conhecer o Cacaverá, que é um índio que ele fala, né, com as duas culturas. Então ele é um índio que é conectado, que viaja para fora, né, que faz palestras, que é um cara que escreveu livros, que tem aí, né, um trabalho muito bonito, quanto também tem toda essa tradição tupi-guarani, e que é fantástico, né? Então eu sou apaixonado por esse tema, né? Não é à toa que eu resolvi dar aula, né, sobre a ecopsicologia e ajudar, né, contribuir a minha parte de contribuição para que a gente possa construir, né, em conjunto com o Klaus, um mundo melhor. Isso. Inclusive o Cacaverá também traz muitas danças circulares, né, do povo tupi-guarani, e para as rodas de dança aí do pessoal da dança. Ele sempre está presente nos encontros de dança circular, sempre trazendo danças dos nossos povos indígenas. E a dança circular é algo que a gente também trabalha dentro do curso transpessoal, onde a pessoa vai se conectar através do próprio corpo, através da dança. E é muito bom quando isso pode ser feito junto à natureza, porque vai nos conectar com a nossa natureza interior, com a nossa natureza, com o nosso corpo, conectando de forma a ter um relacionamento melhor, mais harmônico com o nosso corpo, que não seja um relacionamento de julgamento, de acompanhar o modismo ou exigir uma perfeição do corpo, né? Então, todos nós trazemos muitas dessas crenças sociais, né, de que o corpo tem um padrão, a dança tem um padrão. Então, a dança circular é uma dança também muito ecológica nesse sentido, porque nos coloca mesmo diante do nosso corpo e na nossa possibilidade de dançar livremente, nossa possibilidade de nos divertir, de nos sentir o corpo, sentir nossa essência através dos movimentos, do ritmo, da dança, e até mesmo ligando com essa ritualística que nós todos temos a necessidade, né? O sentimento de pertencimento. Então, a dança nós também trabalhamos bastante dentro do curso transpessoal, que é com mais uma ferramenta de trazer, de sair desse ego e ir em direção, né, mais harmônico e produtivo. Exatamente. Inclusive, atualmente eu estou estudando, né, sobre o Tantra. O Tantra também tem raízes matriarcais, raízes filosóficas, que foi da onde derivou o yoga. Inclusive, eles fazem, né, referência a Shakti, ao próprio Shiva Nataraja, que é uma divindade dançarina. O Tantra tem danças, tem meditações, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Então eu vou indo nas notas de rodapé e vou buscando expandir esse conhecimento. Então tudo aquilo que fala de trabalhar o corpo, de natureza, acaba me fascinando. E aí eu tenho descoberto agora o Tantra, né, através da figura também do Otávio Leal, que está sendo excelente para nós. Por enquanto, né, tendo que ser online, né, por conta essa dificuldade aí do Covid, né, mas é um outro universo muito rico que tem tudo a ver com a ecopsicologia, porque assim, os nativos, qualquer coisa, né, então um nascimento, uma morte, eles sempre estavam dançando, celebrando, né, tanto a vida quanto a morte. E a gente perdeu esse contato, né, de celebrar de passagem, né? Os ciclos. Bom, Mônica, foi um prazer estar aqui com você, né, a convite do Clase. Foi animado, né, para conhecer os nossos alunos, né, assim que a gente tiver essa oportunidade. Fico à disposição para posteriores dúvidas.
E acho que seria isso. Não sei se você gostaria também, acho que nós temos 2 minutinhos. Não sei se você gostaria de dizer algo. Já vamos encerrar, porque senão o Instagram corta a gente assim a seco. Então, gostaria de É, agradecer a todos que estiveram presentes. Gratidão a todos. Quem tiver qualquer dúvida, pergunta, pode mandar no próprio Instagram do Clase ou do próprio do Rodrigo. Nós vamos deixar também lá no do Clase. A gente vai colocar o seu Instagram também, para que as pessoas possam entrar em contato. E lembrando que quem quiser pode, através do site do Clase, baixar um e-book gratuitamente para conhecer mais a transpessoal e conhecer nossos cursos, nossa pós-graduação em Psicologia Transpessoal, que temos turma começando em agosto. Então, Rodrigo, muito obrigada pelas suas palavras, pela sua presença. Obrigada a todos, gratidão, uma ótima tarde a todos. eu queria encerrar com uma palavra, né, que é uma saudação nativa norte-americana, Mitakuê Oiasin, que significa somos todos irmãos, somos todos parentes de tudo que existe. Então, namastê, gratidão, foi um prazer. Todo meu, gratidão. Até. Tchau. Tchau.